Oi, filho, tudo bem? Estou ansioso para te escrever estas preciosas linhas de hoje. Sabe por quê? Na verdade, eu te amo tanto que só pelo fato de pensar que posso te perder por causa da falsidade me entristece muito. Acho muito interessante como os bancários reconhecem uma nota de dinheiro falsa. As notas falsas são tão idênticas às verdadeiras que dificilmente uma pessoa leiga consegue discernir entre a verdadeira e a falsa, sendo assim, enganadas facilmente até alguém descobrir a falsidade e lhe informar o prejuízo. O que mais me impressiona da habilidade dos bancários é que eles, ao invés de estudarem como são as notas falsas, eles as ignoram e estudam meticulosamente as notas verdadeiras. Conhecendo a nota verdadeira, certamente não serão enganados com a falsa. Muito mais sério que saber discernir entre uma nota falsa e uma verdadeira é discernir entre tantas a igreja verdadeira. Segundo o relatório de pesquisa feito pelo Seminário Teológico Gordon Conwell, há no mundo nada menos que 47 mil denominações cristãs. Todas dizem seguir a Cristo e ser verdadeira. Uma vez, porém, que há grandes contradições doutrinárias entre elas, fica evidente que muitas não interpretam corretamente a Bíblia. Pergunto, filho amado, qual é, portanto, a melhor opção de igreja? A maioria das pessoas procura estar na igreja em que seus familiares e amigos são membros. No entanto, o melhor critério para decidir é se a igreja verdadeiramente segue os ensinamentos de Jesus Cristo, transmitidos na minha palavra. Esta amável cartinha de hoje informará você sobre os critérios bíblicos para identificar a verdadeira igreja de Deus. Quero começar descrevendo a você o grande sinal que João viu no céu. O texto de Apocalipse diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12, versículo 1. Na profecia, a mulher pura, de acordo com os textos a seguir, Isaías 54, de 1 a 5, Jeremias 6, versículo 2, 2 Coríntios 11, versículo 2 e Efésios 5, de 22 a 24, representa a igreja verdadeira. O sol simboliza a glória de Deus, Salmos 84, versículo 11 e Malaquias 4, 2. A lua, que reflete a luz do sol, representa o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que refletia a obra de Jesus, Hebreus 9, versículos 9 a 12, 23 e 24. As 12 estrelas da coroa simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, Lucas 6, 13. O conjunto de astros também representa a orientação profética, que marca os sinais dos tempos, Gênesis 1, 14, Mateus 16, 3, Lucas 12, 56, Ezequiel 12, 27, Joel 2, 31 e 1 Tessalonicenses 5, 1. Um outro grande sinal que João viu no céu e que se torna importante para a identificação da igreja verdadeira está escrito no verso 3 de Apocalipse 12. Diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse símbolo ou poder é identificado como a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. O dragão é meu inimigo declarado. Sua rebelião ocorreu no céu, quando se opôs ao governo divino e desejou ser semelhante a mim. Isaías 14, versículos 13 e 14. Querido filho, existe com certeza uma séria razão que levou o dragão a perseguir a mulher, a igreja. Leia ou escute esse texto de Apocalipse 12, versículos 4 e 5. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sabe, meu querido, quem é esse filho que o dragão queria devorar?
Nada mais, nada menos que o próprio Messias, que estava prometido à igreja desde os dias do Antigo Testamento. Gênesis 3,15, Isaías 9, versículo 6. Foi profetizado que ele haveria de reger as nações com vara de ferro. Salmos 2, 7 a 9 e Apocalipse 19, 13 a 16. Não se esqueça que foi Satanás que arrastou a terça parte dos anjos. Apocalipse 1, 20 e 12, 4. Foi ele também que usou Herodes, o governador da Judéia, para tentar matar Jesus assim que ele nasceu. Mateus 2, 1 a 18. Ainda bem que José e Maria foram avisados por um anjo e fugiram para o Egito, cumprindo o que fora profetizado em Jeremias 31, 15 e Oséias 11, versículo 1. Outro detalhe na história que comprova esta perseguição foi quando o dragão procurou destruir Cristo e a igreja por meio de Roma, que é identificada pelas 7 cabeças de Apocalipse 12, versículo 3. Ver também capítulo 17, versículo 9 e versículo 18. Os 10 chifres de Apocalipse 12, 3 são as nações que surgiram da desintegração do Império Romano, conforme Daniel 7, versículos 24 e 25. O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Tentou destruir a Jesus Cristo quando esteve na terra, e como ele não conseguiu fazer isso, passou a perseguir a minha igreja. Apocalipse 12, versículo 13. Quando Cristo foi preso e crucificado, seus seguidores começaram a enfrentar a perseguição. Mateus 26, 31, João 20, versículo 19. Mas Jesus já havia advertido aos discípulos de que seriam odiados e maltratados pelas pessoas por causa de sua obediência a ele. Mateus 10, 22, 2 Timóteo 3, versículo 12. Ele também prometeu bênçãos àqueles que suportassem a perseguição com fidelidade e perseverança. Mateus 5, 10, 1 Coríntios 4, 12, 2 Coríntios 4, 9 e Apocalipse 2, 10. Enquanto o dragão, em seu desígnio satânico, tentava destruir minha igreja, aconteceu algo impactante e emocionante. A igreja fugiu para o deserto e ficou ali durante 1260 dias. Apocalipse 12, 6. Assim como as águas representam multidões, Apocalipse 17, 15, o deserto significa lugares despovoados. Se aplicarmos o princípio de um dia por um ano, Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34, aos 1260 dias proféticos, estamos diante de um período de 1260 anos de perseguição. Historicamente, esse período começou quando entrou em vigência o Edito de Justiniano em 538, que concedeu ao bispo de Roma a autoridade tanto religiosa quanto política, e terminou em 1798, quando Napoleão Bonaparte enviou suas tropas para aprisionar o Papa Pio VI, pondo fim à supremacia do Papa sobre outros soberanos. Durante os 1260 anos, as tradições não bíblicas foram consideradas dogmas religiosos, os quais foram impostos pela lei civil. Os que se mantinham fiéis às verdades bíblicas eram perseguidos e às vezes martirizados. Bom, meu filho, já que estou falando de minha igreja, a verdadeira, vou te informar sobre as suas características que determinam se ela é verdadeira ou não. Você sabe que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, versículo 17. Na verdade, são várias características do meu povo, mas quero apenas ressaltar 2 delas. Primeiro, seus membros guardam os mandamentos de Deus. E segundo, eles mantêm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira também é caracterizada por sua fé em Jesus Cristo como o único meio de salvação. Apocalipse 14, versículo 12. E pela observância a todos os mandamentos de Deus, conforme ensinados na minha palavra. Apocalipse 12, 17, 14, 12, Êxodos 20, versículo 3 a 17 e Lucas 23, 56. Você sabe o que é o testemunho de Jesus? Deixe-me explicar. Em Apocalipse 19, 10,
O anjo disse para o meu servo João que o testemunho de Jesus é o espírito de profecias, ou seja, a manifestação do dom profético. 1 Coríntios 14, versículo 1. O qual tem uma grande responsabilidade de reafirmar corretamente a doutrina sobre Cristo. 1 João 4, de 1 a 3. Ah, meu querido filho, além disso, um movimento guiado por mim no fim do tempo para conduzir as pessoas às verdades bíblicas negligenciadas, reconhece que, a partir de 1844, Cristo deu início à purificação do santuário celestial, obra que antecede seu retorno a esta terra. Daniel 8:14. Essa igreja tem que ter uma mensagem especial e proclama em todo o mundo. Apocalipse 10, 11, 14, de 6 a 12, Mateus 24:14. Em outras palavras, meu filho, esta igreja nasce da profecia bíblica de Daniel 8:14. O povo remanescente, povo que guarda os meus 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus, se sairá vitorioso. Apocalipse 12, 11. Da mesma forma que os israelitas se saíram, escapando do Egito, depois que passaram sangue de cordeiro nas portas. O meu povo, no tempo do fim, vencerá graças ao sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E será a fé na morte e ressurreição de Cristo que capacitará os remanescentes a dar seu testemunho de fé. Meu amado, existe muita gente sincera que ainda não faz parte da igreja verdadeira. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Só que para elas ouvirem a minha voz, eu te coloco por atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel 3:17. São meus discípulos que terão que pregar, e se você que é meu discípulo se calar, é possível que as próprias pedras falarão. Lucas 19:40. Enquanto existe graça, há oportunidade e convite de minha parte. Esse convite se torna ainda mais urgente nos eventos finais, com o último chamado divino. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, versículo 4. Espero, querido filho, que você, através dessa cartinha, tenha compreendido que tem um povo reunido como igreja verdadeira e que meu desejo do fundo do meu coração é que você também faça parte dele. Gostaria de se comprometer? Então repita comigo. Entendi que Deus tem um povo fiel nos nossos dias. Esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O Senhor deseja que seus filhos se unam a esse povo. E eu me comprometo a ouvir o chamado de Jesus e a fazer parte da sua igreja. Agora, filho, escreva sua cartinha aqui.